especialista em estratégias digitais. O Leandro Goulart é o nosso entrevistado do dia para a gente focar um pouco mais sobre marketing digital. Na última entrevista sobre as vendas, algumas dúvidas ainda restaram, então, Leandro, hoje é o nosso convidado. Leandro, obrigada pela participação. Bom dia, seja bem-vindo. Olá, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. Sempre um prazer poder compartilhar mais para que as empresas tenham cada vez mais resultados. A gente, nas últimas entrevistas aqui, falando sobre mercado de trabalho e a questão do marketing digital, muito foi falado sobre as redes sociais e como as pessoas poderiam usar Instagram e outros meios para divulgar os seus produtos. Agora, a questão é o seguinte: quando a gente começa a falar de empresas de médio ou grande porte, em que as pessoas têm uma função, um cargo específico e tem que dar retorno, dar resultado, a gente está falando de fazer funil de vendas, de colocar, montar processos, porque chega uma hora que a empresa ela toma um corpo e uma importância e uma quantidade que não dá mais para o dono do negócio fazer tudo, né? Do começo ao Sim. fim. Neste momento, como que funciona no olhar de vocês essa questão envolvendo o marketing digital sobre as ferramentas disponíveis? Precisa aplicar processos? Qual é o melhor momento? Tá. Bom, eu acho que trazer uma visão um pouquinho antes das ferramentas, eu costumo lidar no dia a dia com pequenas, médias e até grandes empresas, e um dos pontos principais, principalmente quando a gente fala de médias e grandes, eles já têm uma estrutura com plataformas, tem um time, etc. Mas falta um ponto que pode parecer meio óbvio ou meio batido, que é conhecer muito bem o seu cliente. Esse ainda é um dos grandes desafios das empresas, tanto empresas de pequeno, médio, quanto grande porte. Porque caso você não tenha muita clareza sobre aquilo que o seu cliente realmente entende como sendo o seu diferencial, você vai investir em anúncios, você vai colocar conteúdos nas redes sociais, vai utilizar várias plataformas, mas não vai se conectar. E aí esse resultado pode não vir. Então, conhecer muito bem o cliente, fazer pesquisa com a base, de novo, coisa que parece óbvia, mas quando a gente entra dentro de uma empresa com um novo trabalho, a gente começa a entender que, olha, não, a gente não pesquisou, a gente fez uma pesquisa muito rasa em cima dos nossos clientes, porque é isso que vai possibilitar que as plataformas deem o máximo de resultados. Até uma pergunta interessante, porque, em geral, quem monta o negócio chega um momento que parece que não está conseguindo enxergar mais a empresa. É verdade isso? Sim, isso. Sempre que a gente está muito imerso, né, dentro de qualquer situação, e na empresa não é diferente, algumas coisas começam a virar paisagem. Então, quando a gente traz alguém com o olhar clínico, o olhar de fora, coisas saltam aos olhos, que é justamente o que o empreendedor que está ali no dia a dia, ele começa a não enxergar mais isso. Né? E às vezes ele fica um pouco tendencioso com uma visão, né, que ele já tenha pré-concebida e esquece de novo, né, de ouvir o cliente, de ouvir a percepção de mercado. Então, por isso que é muito importante trazer um olhar externo, né, para que aquilo que de repente virou paisagem vire, de fato, um plano, um planejamento para melhorar os resultados. Leandro, bom dia. Aqui é Guilherme Pierangeli. Há pouco estava dizendo, né, sobre essa questão de você saber focar o seu público-alvo de forma mais certeira, né? E hoje em dia Uhum. a gente tem muitas ferramentas que favorecem esse tipo de situação, né? Para você, já que as empresas têm muitas informações sobre os usuários, dá para direcionar de uma forma mais certeira aquele que pode ser um cliente em potencial, né? Por exemplo, uma coisa que muita gente comenta: você pesquisa para comprar um tênis, você joga no Google e pesquisa. Daqui a pouco tá aparecendo um monte de tênis no seu Instagram, no seu Facebook. É uma coisa que bem curiosa, né, que acontece bastante, mas há essas ferramentas que A gente favorecem, se né? sente até meio É, vigiado, então. Leandro. Sim, sim, é. Aí entra principalmente de compreender a jornada de compra. O que a gente vê muito acontecer? Às vezes você comprou o tênis e continua a ser impactado. Né? Ou seja, tem um probleminha de configuração, existe um excesso de atenção no que a gente chama de só fundo de funil, que é quem está pronto para comprar, pesquisando para comprar. Só que isso acaba vazando muito recurso de investimento, né? E gera essa sensação, ou de incômodo, de insistência, ou de se sentir um pouquinho vigiado. Né? Faz parte, é o que a gente chama do remarketing, né, de entender que a pessoa está no momento de compra, mas, de novo, falta uma visão de jornada em cima do cliente. Às vezes, uma jornada de compra de um tênis é bem curta, né, e fica-se um remarketing ali de 30 dias ou mais, enfim, não faz muito sentido. Então, de novo, entender muito bem a jornada do cliente, qual é o momento de compra que ele realmente está e usar os recursos da forma certa, na intensidade certa e no momento certo. Nossa, Leandro, daí vai variando muito, porque depende do produto também, né? É. Exatamente. Quando a gente pensa, por exemplo, às vezes serviços com vendas consultivas, a gente costuma ter um pouco mais de linearidade nesse comportamento de compra.
Quando você vai para um varejo, que vende múltiplos produtos, isso vai mudar bastante do tipo de produto, do ticket médio. Então, esse esforço interno, né, e aí ter ferramentas que consigam mensurar isso, para entender exatamente quem é o teu público para cada tipo de produto, para cada tipo de serviço e como que é o comportamento de compra. De novo, não é algo fácil. É algo que começa, mas nunca termina, porque o mercado muda, o concorrente muda, o teu cliente muda, a sua empresa muda, então o planejamento ele tem que ser vivo, né? Não é uma obra de arte que a gente coloca na parede. Muitos de nós, quando começamos a empreender, somos bastante sonhadores. A gente pega aquela meta, mega blaster para alcançar, Leandro. E aí o dia a dia vai mostrando que não é bem assim, né, Guilherme? Os empresários, eles contam sempre, relatam sempre esse tipo de situação para a gente no início de formação da empresa. Né? O que o Leandro pode falar sobre isso pra gente? Isso acontece bastante, né? Duas coisas, né? Ou, às vezes, o empresário ali, né? O líder, ele fala, olha, eu quero dobrar as vendas nos próximos 6 meses. Só que talvez ele nem tenha estrutura, ele não avaliou o contexto como um todo. Ou trace uma meta de, olha, eu quero aumentar as vendas. Fala, mas se vender R$1, então a gente bateu a meta. Ah, não é bem assim, né? Então, quando a gente fala de metas, tem um processo muito bom de definição de metas, que é o que a gente chama de meta SMART. Vem de uma sigla em inglês, né? E basicamente o S de específico, ou seja, eu preciso ser bastante objetivo, vender mais não é uma boa meta, né? Eu preciso ter algo mensurável, por exemplo, satisfação de cliente é algo muito subjetivo, mas se eu faço a pesquisa e transformo aquilo num número, eu peguei a subjetividade e transformei em objetividade. Precisa ser atingível, sonhar é preciso, mas os pés precisam estar no chão, né? Senão você vai se frustrar, vai frustrar o teu time. Tem que ser relevante para o negócio, né? Eventualmente, uma empresa, por algum motivo, ela quer investir na decoração, mas isso não vai ter conexão com a principal meta dela naquele ano, que deve ser resultado financeiro, né? E temporal, eu preciso ter uma janela de tempo. Qual que é a data? Se eu não coloco uma data, parece que eu estou sempre caminhando em direção à meta, mas isso não vai ser verdade. Porque se eu não tenho uma data, um ponto de chegada, eu estou só me iludindo ali, né? Então, trazer uma meta dentro desse conceito de SMART sempre é o melhor caminho. Leandro, e uma questão que é muito importante, né, de trazer é que é necessário investir, né? É necessário fazer investimento, porque até pode ter algumas ferramentas gratuitas que fazem você alavancar alguma coisa, já atingir o seu público, mas para você atingir aquele público que realmente vai comprar, que é o seu cliente mesmo, você precisa investir em mecanismos de marketing, de propaganda. Quais as principais formas que têm sido utilizadas ultimamente? Perfeito. Investir realmente é muito necessário, né? Outro ponto que a gente sempre levanta com as empresas é que o investimento primeiro, o investimento em anúncios é muito importante, ele vai trazer tração, vai criar audiência, vai trazer velocidade para o crescimento, né? Então as plataformas aí de anúncios são uma excelente oportunidade aí de investimentos. É indispensável ter plataformas que monitorem o teu negócio. Então, não só um RP, um sistema de gestão, mas ter uma plataforma de marketing, ter uma plataforma de vendas ali que vai cuidar do CRM, isso é muito importante. E, claro, investir em conhecimento é fundamental. As habilidades que trouxeram qualquer empresa até aqui não são as mesmas que a levarão adiante. Por isso, investir sempre em conhecimento é muito importante. E aqui tenho até uma dica bônus, né? A Hidday Station, que é líder no na produção de softwares para pequenas e médias empresas, está organizando amanhã, né, um workshop em Campinas, lá no Hotel Premium Campinas, a partir das 14 horas. Em eventos como esse, o objetivo é trazer algo prático, porque existe um mar de informação, né? Então, o que falta hoje não é informação. O que falta é um direcionamento na ordem e na priorização do que fazer no dia seguinte, imediatamente, para começar a colher esses resultados. Então, o que a gente vai procurar trazer, o que a gente formulou, né, em conjunto lá com a RD e com a minha empresa também, justamente trazer isso, né, que as empresas saiam com o norte. É para cá que eu devo ir a partir de amanhã, para que eu consiga gerar ainda mais resultados. Isso é muito importante. Se você não tiver uma direção, você acaba se dispersando, porque, de novo, tem muita informação, só que elas estão desorganizadas. De fato. Tem que saber na prática, tá, amanhã, o que vamos fazer? Na manhã seguinte, Isso aí. semana, no mês, porque o problema dessa era digital, e a gente sente também em alguns profissionais, o discurso está muito bonito, está muito bem feito, mas como realizá-lo dentro da realidade da empresa, da realidade do trabalho, do perfil de profissional que você tem também. Então, olha, é trabalho, é mescla aí para fazer com informações, hein, Leandro? Sim, exatamente, né? E
ajudar com que as pessoas ali do time deem os próximos passos também é fundamental. Quando a gente fala, por exemplo, de processos comerciais, ou seja, organizar para que a tua empresa extraia o melhor potencial das vendas e das oportunidades de vendas, passa também por trazer, né, todo o time junto, fazer com que ele aumente também o seu nível, a sua capacidade de compreensão, até para não ficar algo desconexo. De repente, um líder, um empreendedor, ele está caminhando numa direção, mas ele não consegue descer isso para todos os participantes envolvidos. E aí também o resultado acaba não vindo. Porque daí ninguém se conversa. No fim é isso. Exato, Passa, né? Como é que fala? A gente até conversa, mas não se ouve um ao outro. Porque é bem diferente, né? Então tá certo, Leandro. Quero exato. agradecê-lo aí, essas dicas práticas para ter sucesso nas estratégias digitais, a importância de colocar na prática estas informações e organizá-las. Principalmente, a gente está numa fase de um bombardeio muito grande de informação. Todo mundo sabe que tem que fazer marketing digital, não sabe por onde Sim. começar, o que fazer. Então, algumas coisas aí a gente trouxe para esclarecer um pouco o ouvinte que acompanha aqui a CBN. Leandro, obrigada, viu? Um bom trabalho, boa semana para todos aí. Muito obrigado, obrigado a todos e reforço o convite Digital Leaders Campinas, amanhã às 14 horas. Espero vocês lá, um grande abraço. Leandro Goulart, especialista em estratégias digitais, foi o nosso entrevistado dessa semana a respeito dessas oportunidades, as ferramentas dentro da área de trabalho, o marketing digital, como que a gente pode obter informações através da tecnologia para poder ganhar resultados no mercado de trabalho, seja ele através das empresas, startups e terceiro setor.